Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos ao terceiro capítulo da maravilhosa carta, a primeira carta aos Tessalonicenses. Por isso, quando não podemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem, mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam, e foi o que aconteceu, como bem sabem. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Agora, porém, Timóteo voltou, trazendo boas notícias a respeito de sua fé e seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria de nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados, porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora, revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Sim, agradecemos a Deus por vocês. Por sua causa, temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, nos encaminhe a vocês em breve e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos. Da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. E, como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando o nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Que bonito e inspirador é ver o cuidado, o zelo, o carinho de Paulo e seus companheiros pelos Tessalonicenses. Eles realmente se importavam com os Tessalonicenses. Você percebe o compromisso que eles manifestavam, que Paulo manifestava? Paulo relata que decidiu ficar sozinho em Atenas e enviou Timóteo até os Tessalonicenses para fortalecê-los e animá-los na fé, visto que eles estavam passando por fortes aflições e sofrimentos, e Paulo temia que o tentador os vencesse. Quando lemos isso no texto, uma informação pode passar desapercebida: a distância percorrida por Timóteo. Timóteo percorreu cerca de 502 quilômetros para animar e fortalecer os irmãos tessalonicenses em meio às aflições que eles estavam vivendo. Não sei quantos dias de viagem isso dá a pé, mas imagino que tenham sido vários dias caminhando.
Mas pense em quantos quilômetros você já percorreu em favor de um irmão de fé. Hoje temos tantos recursos. Além dos vários meios de transporte, temos telefone, WhatsApp, chamadas de vídeo, redes sociais. Às vezes, o irmão que está precisando de força e ânimo está sentado do seu lado no banco da igreja, ou mesmo na sua própria cama em sua casa. Mas o evangelho que estamos vivendo está tão diferente que não conseguimos nos importar com o irmão que está à distância de um braço. Ó Senhor, brota esse amor em nós. Amor que nos faça caminhar 500 quilômetros em favor do outro, para animar e fortalecer alguém. Essa carta é realmente especial, inspiradora e confrontadora para nós. Paulo chega a dizer que não podia mais suportar ficar sem saber de como os tessalonicenses estavam diante da dor que estavam enfrentando. Isto é o Evangelho. Ao saber que os tessalonicenses estavam firmes, Paulo declara: por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados, porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Sim, agradecemos a Deus por vocês. Por sua causa, temos grande alegria na presença de Deus. E nesta declaração especial, emocionante, tem dois prismas a serem observados que precisam confrontar as nossas próprias vidas. Você tem se animado ao perceber que a fé de outros está intacta diante da dor? E alguém olhando para a sua fé pode ser tão cheio de alegria quanto Paulo? Ou olhando para mim e para você, terão preocupações e tristeza? Sim, eles tinham coisas a serem aperfeiçoadas, mas em sua simplicidade de fé estavam firmes diante de sofrimentos e aflições, e isso reviveu Paulo. O capítulo encerra com uma oração peculiar de Paulo. O verso 10 inicia dizendo: noite e dia oramos por vocês com fervor. E qual era o motivo da oração de Paulo? Que os sofrimentos dos tessalonicenses cessassem, passassem? Não, sequer ele menciona isso. Ele queria vê-los novamente para ajudá-los a amadurecer ainda mais no entendimento da fé, para ensinar ainda mais sobre a verdade do Evangelho, mas sobretudo para que, em suas próprias palavras, e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos. E, como resultado, que Deus nosso Pai torne seu coração forte, irrepreensível e santo. A oração de Paulo era para que eles crescessem e transbordassem o amor, de maneira que seu coração se tornasse forte, irrepreensível e santo. Essa deve ser a nossa oração, não acha? Deve ser a nossa oração em meio aos sofrimentos, dores e angústias. Senhor, produz em nós um coração forte, irrepreensível e santo. Querido, que o amor cresça e transborde em você e em mim. Essa é a nossa oração de hoje. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas,
Como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.